Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver sobre qual é a ligação que você tem com essa pessoa. O que liga um ao outro, né? Qual a conexão que vocês têm. Antes de começar, eu gostaria só de dizer o seguinte: a minha linha de pensamento, de convicção, é uma linha espiritual, tá? Então eu sou espiritualista e é claro que eu vejo o mundo a partir do meu campo de convicções e de meus dogmas ou minhas filosofias, enfim. Então, assim, eu acredito muito que a gente já tenha tido outras vidas, né? Tivemos outras experiências em outros mundos, neste mundo também. Já reencarnamos várias vezes. Então, a leitura que eu vou fazer pode sim acabar se direcionando para esse sentido. E, inclusive, vai passar aí o carro da ambulância, do bombeiro, vai fazer um barulhão, tá, gente? Relevem. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem esses tipos de relacionamento, porque pode ser que você venha aqui perguntando sobre relacionamento afetivo. Pode ter gente que vai perguntar sobre um amigo, uma amiga, um familiar, um colega de trabalho, sei lá, porque eu vou deixar essa leitura aberta, não vai ser só para relacionamento afetivo romântico, tá? Às vezes a gente tem conexão com pessoas que já fizeram parte da nossa história no passado de variadas formas. Às vezes foi parente, às vezes foi companheiro, foi companheira, foi amigo assim de alma mesmo, e que vem para viver essa vida aqui com a gente e a pessoa fica um curto período de tempo, ou fica bastante tempo, ou tem um desentendimento e rompe a relação. Tudo pode acontecer. Mas muitas vezes a gente já tem conexão de outras vidas, de outras experiências com as pessoas com as quais a gente já convive. Né? Essa é a linha de pensamento que eu tenho. É a minha linha espiritualista de ver as coisas. Então entenda que eu posso virar o tarô muito para esse lado, até porque eu vou ver as conexões aqui que estão presentes e pode sair isso. Então eu vou falar a partir do meu conjunto de crenças, tá? E aí eu gostaria de estabelecer isso aqui também. Caso você acredite no que eu acredito, pode ser que me saia aqui, você está perguntando sobre um relacionamento, um companheiro, e que foi parente ou foi amigo seu, né? Como pode ser também que você encontrou essa pessoa pela primeira vez nessa vida? De alguma forma, nas outras, vocês se olharam, se entrecruzaram, mas não estabeleceram um convívio. E aí aqui veio para estabelecer o convívio. Isso também pode acontecer. Assim como pode a gente também conhecer pessoas novas, né? Que por causa de terceiros, de outras pessoas, a gente acaba conhecendo novos seres espirituais, né? Mas seres vivos também, né? Lógico, a gente está tudo aqui encarnado, mas assim, você acaba conhecendo outros seres com outras histórias, com outra energia, tá? Então tem isso em mente, é muito amplo de fato. E aqui é uma leitura geral, né? Então eu posso ver o que é para geral e às vezes você não vai sentir aquela conexão e tudo bem. Também a gente tem que ter o discernimento quando a gente sente que a leitura não é pra gente, não é aquilo, não tá batendo e tá tudo certo. Também pode acontecer, tá? E é ter esse entendimento, é ter essa percepção que eu vou colocar aqui. Já queria deixar explicado antes pra você fazer o seu próprio filtro, você também perceber se faz sentido ou não, porque às vezes pode não fazer, pode não ressoar e tá tudo certo, tá? O tarô, ele não é escrito em pedra, não é escrito em pedra. Então, vamos começar aqui com a leitura. Grupo de número 1, calcita ótica. Grupo de número 2, a vassoura de bruxa. Ou grupo número 3, jaspe vermelho. Vamos começar aqui, calcita ótica. O que liga um ao outro? Roda da Fortuna, Hierofante e os Amantes. O que liga um ao outro? O que liga um ao outro?
Cavaleiro de paus, 8 de ouros, 7 de paus. Ok. Vamos lá. Aqui tem uma conexão karmática, tá? Você e essa pessoa. Quando eu falo de karma, não pense numa coisa difícil, complicada necessariamente, como se fosse assim um peso que você tem que carregar nas costas. Não necessariamente. Karma tem a ver com você se unir a uma pessoa, criar um elo e ir vivendo e tendo experiências e a partir dessas experiências catalisando coisas a serem resolvidas ou coisas a serem aprendidas, tá? Então, aqui tem uma relação nesse sentido, tem uma relação que até é como se tivesse sido combinada em algum momento, de vocês virem, de vocês terem a experiência de vocês, é como se tivesse sido um acordo, vamos voltar ou vamos ter essa vida aqui juntos de alguma maneira, convivendo de alguma maneira, seja por um período curto, um período longo, tá? Adapte ao seu caso, mas eu vejo que é como se tivesse tido esse acordo para vocês se trabalharem, para vocês se amadurecerem, para vocês conseguirem ter os ganhos de aprendizado aqui dessa relação. E não me vem que, por exemplo, não, vocês tinham que conviver e ficar de boa e ficar bem. Não, aqui é como se vocês soubessem que a convivência de vocês trariam desafios. E esses desafios não necessariamente precisavam ser transformados em convivência pacífica. Não. Às vezes a gente vem na vida para resolver um pontinho específico, sabe? Para dar um passinho. Então, a cada vida a gente vai voltando com as pessoas para cada vida, cada momento, dar mais um passinho, e mais um passinho, e mais um passinho. Porque tem coisas aqui que não se resolvem numa vida só. Né? Tem coisas aqui que até mesmo a espiritualidade sabe que seria um encontro trabalhoso. E por ser um encontro trabalhoso, não necessariamente tem que todo mundo virar santo e saber conviver e ficar em paz. Não, a gente tem a eternidade toda para se trabalhar. A gente tem a eternidade toda para se resolver. A gente tem a eternidade toda para ser melhor, para ir nos melhorando. Então não tenha a obrigação aqui, não tem, né? Não tem a obrigação de já resolver logo de cara e ficar tudo bem. Porque era sabido que seria mais trabalhoso do que qualquer outra coisa. E teria as limitações de cada um. Né? Como se aqui fosse você a pessoa, você aqui e a pessoa o dragão. E às vezes você é o dragão e a pessoa tentando ali lidar com o dragão, sabe? Então assim, era combinado que fosse assim, era combinado que traria as divergências, os pontos que não encaixam para vocês ou ir se trabalhando de pouquinho em pouquinho, ou às vezes também vocês decidiram que tá bom, a gente é diferente, mas a gente vai tentar conviver. E não é o melhor dos mundos conviver com essa pessoa, mas ok, a gente tá tentando fazer o melhor. Sabe, é só ter mesmo essa noção de que não seria fácil e que tá tudo bem se não se resolver aqui, entendeu? Tá tudo bem se não se resolver nessa vida, porque a gente faz o que a gente pode, nas condições que a gente tem. E às vezes a gente aqui fala, é difícil demais. Tô tentando, mas é difícil. Eu reconheço, é difícil, eu reconheço que às vezes eu tenho que dar tempo, né? Eu tenho que me afastar, eu tenho que ficar um pouco distante para poder minimamente lidar. Ou então eu entendi que nessa vida não vai dar não, vamos cortar mesmo, vamos cortar e tá tudo certo, né? Cada um vivendo em paz, cada um vivendo feliz pro seu lado, tá ótimo. Então é ter esse discernimento, tá? A gente tem um hierofante com 8 de ouros aqui. O que me vem é que vocês trazem uma conexão de vida passada. É possível? É possível aqui. Conexão de vida passada, uma outra vivência em vida passada, ou até em vidas passadas também, por que não? Poderia ser. Mas tem sim uma ligação de vida passada e uma vida passada que especificamente hoje vem à tona. Porque, como eu falei, vocês podem ter tido outras, mas às vezes nessa vida, o gatilho que vai ser puxado é de uma vida específica. E aí,
que eu vejo é que foi uma vida, pode até ser uma vida assim, tá me vindo data aqui, mas não acho muito legal falar data, porque não é tão preciso assim, sabe, Taru? Mas poderia ser uma vida assim, na época da Idade Média, ou numa época mais antiga mesmo, nesse sentido, né? Nesse tempo ali da Idade Média, e em que tinha uma relação de hierarquia entre vocês, tinha uma relação, por exemplo, sei lá, pai e filho, ou então chefe e subordinado, não sei, às vezes assim, por exemplo, rei e súdito, sabe? Poderia ser alguma coisa nesse sentido, um nobre e um plebeu, né? Poderia ser alguma coisa nesse sentido. Tinha uma relação de hierarquia aqui e uma relação que até fluía dentro de uma educação da época, né? Até acontecia ali a relação, tinha uma educação aqui entre vocês e tudo, mas tinham personalidades muito fortes, que às vezes aceitava a regra do jogo daquela época, daquele momento, aceitava as regras do jogo, as hierarquias e tudo, mas tinha personalidade muito forte aqui que às vezes ficava assim, putz, difícil, viu, lidar com essa pessoa, sabe? Poderia ter isso. Pode até ser também, por exemplo, naqueles tempos, né, muitas vezes os homens se achavam donos das mulheres, então poderia até ser um tipo de relação assim, em que um acha que tem mais poder sobre o outro. Ou então, por exemplo, não necessariamente colocando as coisas de forma heteronormativa, mas nesse jogo de, vamos supor, alguém tem condições financeiras e o outro é subjugado, né? Às vezes a pessoa ali pode até ser uma pessoa que foi pessoa da vida, né? Vou colocar assim, eu não sei quais são os termos que eu poderia falar aqui para não banir o vídeo, mas uma pessoa da vida em que precisava sobreviver e fazia certas coisas e o outro poderia colocar ali assim, eu tô pagando, então eu tenho direitos, eu tenho, sabe, esse tipo de coisa. Então você é meu escravo, você é meu vassalo, esse tipo de situação poderia também ter acontecido aqui. E ou mesmo, tipo, casaram, naquela época casaram, mas aquela noção machista, né, de que o homem domina e comanda e manda e desmanda, esse tipo de situação poderia ter acontecido. E nota-se que se você tá me ouvindo e você é mulher, às vezes você tava neste papel de homem em outra vida. Não necessariamente você também foi a mulher. Pode ter sido? Pode. Mas às vezes você tava no papel de homem e a outra pessoa que você pergunta nesse papel de subjugação, tá? Então, assim, o que me vem é que tem uma situação aqui de hierarquia, de comando, mas de personalidades muito fortes, em que muitas vezes vocês se chocavam, né? Você não aceitava ou não queria, né? Se colocava também ali. Ou então o outro não aceitava, se colocava, dizia o que queria, sabe? E aí chocava muito com as crenças da época. Então tinha aqui as brigas, os conflitos, os atritos, muito de acordo com, às vezes, questionar o status quo, questionar a situação e brigar e reivindicar, e para uma época, que às vezes aqui é a época mais antiga, né? As pessoas não podiam ser tão fora da caixinha assim. Tinha que seguir ali com aquele momento daquela época, né? As regras sociais daquela época. E aí hoje me veio aqui a carta dos amantes com o 7 de paus, trazendo de novo conflitos à tona, que são aqui acionados, né? Aperta o botão do passado ali, que tinha os atritos, que tinha os conflitos, as personalidades fortes. E aí é acionada essa memória, é acionado esse sentimento aqui, e aí volta aqui à tona neste tempo com esse 7 de paus. Muitas vezes vocês se vendo aqui assim impelidos a brigar, a se colocar, a questionar, a lutar pelo seu espaço, sabe? Reivindicar o seu espaço e falar, não, sabe? Eu já amadureci, eu já cresci, eu já vivi e também eu tenho que ter minha voz, eu tenho que ter meu espaço delimitado. Então vem aqui. E a carta dos amantes vem uma conexão divina aqui, mas uma conexão assim, é como se encarnados vocês tretam, encarnados vocês têm os seus conflitos. Desencarnados, a nível de espiritualidade, quando vocês são espíritos,
é como se vocês entendessem melhor. É como se nesse lugar divino, vamos colocar assim, né? Esse lugar divino, dessa frequência mais sutil, vocês se entendessem. Mas quando vem para o mundo real, para o mundo material, a gente tem o ego. E a gente tem o ego toda vez que a gente encarna, né? É como o nosso corpo físico foi constituído, é a nossa genética, assim, é o nosso corpo constituído. Temos o ego. Imagina 1000 anos atrás como é que não era. 2000 anos atrás como é que não era, sabe assim? A gente evoluiu muito enquanto sociedade, a gente já pensou e concretizou muitos progressos na sociedade, não só progressos materiais, mas progressos morais, filosóficos e éticos. Já, porque a gente tem grandes pensamentos, grandes correntes e escolas da literatura, das artes, da ciência, que a gente já viveu isso, a gente estuda em história, né? A gente sabe que já tiveram muitos pensadores aí que nos ajudaram a melhorar, que ajudaram a colocar leis novas no mundo, ajudaram a facilitar a nossa vida. Então a gente já teve sim progresso na humanidade, ainda que a humanidade ainda às vezes parece que está na barbárie, né, que faz uns trem muito doido, mas a gente já progrediu em muitos campos de saber, de conhecimento, tá? Então assim, aqui, por mais que a gente hoje já progrediu, hoje a gente tem leis, hoje a gente às vezes consegue agora muito melhor perceber as estruturas sociais por trás das nossas ações, a gente consegue identificar um machismo, a gente consegue identificar um racismo, a gente consegue identificar coisas erradas que vão machucar outras pessoas, que vão machucar minorias, a gente consegue reconhecer muita coisa hoje, porque a gente tem conhecimento para isso. Antigamente não, antigamente não. Antigamente a gente não tinha noções de humanidade, a gente não tinha direito, a gente não tinha muita coisa aí. Então pensa, né? Naquela época, poxa, nosso ego era o nosso ego assim que nos comandava. E aí depois a gente vai se entendendo, a gente vai tendo acesso à informação, a gente vai se transformando enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Então eu vejo aqui que quando a gente encarna, e aí vem muito da sua história aqui, quando a gente encarna, a gente lida com o nosso ego, a gente lida com certos padrões que a gente está tentando melhorar. E você e todo mundo, todos nós. Mas no nível divino e espiritual é como se a gente transcendesse essas quimeras da Terra, a gente transcendesse essas coisinhas mais baixas da Terra, né? O ego, o egoísmo, o individualismo, a raiva, o ódio, a dor, a gente transcende isso no nível espiritual. E aí a gente consegue ver com mais clareza as coisas. Então eu vejo que aqui, nesse nível, vocês se entendem, vocês se compreendem. Mas quando vocês acordam e estão aqui nesse mundo material, vêm as lembranças das dores, das sombras, e ativam em vocês discordâncias, atritos, conflitos e tudo mais. Entendeu? Então tá indo por aqui essa leitura. O que me veio muito na mente é o seguinte: sabe quando você tem atrito com uma pessoa, você não se dá bem com a pessoa, e aí você sonha, porque isso já aconteceu comigo, você sonha que tá tudo bem, que você sabe lidar com a pessoa, que você se relaciona bem com a pessoa, que a pessoa até é sua amiga, conversa com você numa boa e você fala, nossa, aonde, né? Essa pessoa aqui não dá, não desce. Mas você sonha que tá, assim, eu não sei se todo mundo já passou por isso, mas eu já passei e eu fiquei me pegando assim, gente, como é que pode um negócio desse? Eu tô com um problema com essa pessoa, eu até gostaria de resolver, mas assim, eu vejo que não tem como. Mas eu sonhei que tava tudo bem com a pessoa, que a gente conversava. E aí eu penso, bom, então, quando eu dormi, eu fui ter os meus desdobramentos espirituais, né? Fui me desdobrar, fui viver a vida espiritual. E na vida espiritual tá tudo certo, eu já conversei com a pessoa, a gente já tá bem, a gente voltou a ser amigo, sei lá. E, enfim, e a gente se lida. E aí eu fui lá visitar a pessoa, fui conviver lá com a pessoa. Então, provavelmente, porque quando eu acordo, eu entro no meu ego e fico, ah, não, mas fez isso pra mim, ah, não, mas, ai, não sei o quê. Aí quando eu vou ver, no sonho já tá tudo certo. Eu até falei com a pessoa, tamo bem. Ó que doido. Então, assim, isso é possível acontecer, sabia? Eu não sei ao certo se a minha história é verídica, se eu me resolvi com a pessoa espiritualmente. Pode até ser que não, pode ser um desejo meu. Meu ego ali dormindo queria muito, desejava muito isso, sabe? Mas às vezes já rolou os entendimentos do outro lado. Mas a gente vem pra ir, a gente vem pra cá para nós trabalharmos algumas dores. E aí eu tô vendo isso aqui,
neste sentido no seu jogo com essa pessoa, entendeu? Só para fechar feridas, para curar feridas. Mas quando a gente vai lá para o mundo espiritual, a gente entende melhor, a gente entende o que aconteceu, a gente entende a raiz das nossas questões, sabe? E pode ser que lá do outro lado esteja tudo bem. Não é para todos os casos. Às vezes a gente vai pro outro lado e a gente continua achando que aquele ser é nosso inimigo, quando não é, sabe? Quando não é mais, quando já deixou de ser. Mas a gente se apega à dor e fala, não, é meu inimigo sim, eu vou ser o obsessor dela, sabe? Mas quando a gente entende o coração, os inimigos deixam de existir, tá certo? Mas isso, gente, é num nível espiritual. Aqui, tá tudo bem se a gente tem desavença, tá? Tá tudo bem se a gente tem conflito, atrito, que a gente não consegue lidar. Porque, como eu falei, a gente tem o ego. E o ego, até certo ponto, ele é importante pra gente. Ele nos protege também. Não é pra gente destruir o ego. Calma. Cada passo na sua evolução. Vai ter momento pra isso, mas ainda não é agora e tá longe de ser. A gente vai se trabalhando aos poucos na caminhada evolutiva, tá? E também não estou aqui falando para você ouvir o coração e perdoar pessoas que podem ter te maltratado muito, porque vai de acordo com o quanto você consegue fazer isso. Não precisa se forçar a fazer isso, tá? Mas é aquela coisa, no nível espiritual, a gente entende as sutilezas, os meandros, as coisas por trás que a gente não consegue ver, porque a gente tem uma visão limitada enquanto encarnados. E tudo bem, porque essa é a experiência é pra gente ter a visão limitada mesmo. E ver o que a gente pode fazer dentro dessas condições. É isso, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas e veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima. Agora, grupo de número 2, vassoura de bruxa. O que liga um ao outro? Hierofante, o carro e o eremita. O que liga um ao outro? Oito de paus, 5 de ouros e rei de paus. Bem, nós temos aqui o seguinte. Vocês têm uma ligação muito forte, muito profunda com essa pessoa, tá? É uma ligação mesmo como se fosse... Ai, tem um termo certo que agora não me vem na cabeça. Bom, pelo menos dentro da linha espiritualista que eu estudo, né, tem um termo certo para isso. Mas é como se vocês fizessem parte da mesma egrégora. Não é egrégora que fala, mas é como se vocês fizessem parte do mesmo grupo espiritual, da mesma comunidade espiritual, né? É como se, vamos supor, vou falar de algo aqui que pode sim ter conexão, mas para alguns pode ser algo muito doido, muito diferente, que é o seguinte. Dentro da linha espírita, e eu sou espiritualista, né? Mas dentro da linha espírita, nós viemos de um outro planeta. E nós encarnamos aqui na Terra para continuar o processo evolutivo. Porque lá no outro planeta, já tinha alcançado um nível de evolução X em que uma parte da sociedade, em que outra parte ainda não tinha alcançado. E se essa outra parte ficasse lá, ia prejudicar a evolução daquele grupo que já estava mais para frente. Então, o que foi acordado? De ir para um outro planeta e viver em um outro planeta e começar dali a sua evolução daqueles espíritos que precisavam ainda de mais trabalho a ser feito. Isso quer dizer que todo mundo está aí nessa escória desse outro planeta? Não necessariamente. Até porque hoje a gente já está há muito tempo aqui nesse planeta, né?
há muito tempo. E esses espíritos vieram a partir ali dos Homo sapiens. Então, assim, a gente já está há um bom tempo encarnando, reencarnando e assim vai, e tendo os aprendizados. Fora que a gente também pode fazer alguns estágios em outros planetas por aí de vez em quando. Né? É liberado para a gente ter experiências em outros planetas. E isso dentro da linha espiritualista da qual eu faço parte e acredito. Tá? Então, sim, é possível que a gente já tenha tido evoluções consideráveis, porque a gente já vem de uma caminhada evolutiva aí, já ali daquela outra sociedade que eu te falei, né? Daquele outro planeta, inclusive. Então, eu tô vendo aqui que pode ser isso, sabe? Vocês já se acompanham, já fazem parte de um grupo há muito tempo. Do mesmo grupo, até não só num grupo da Terra, vamos colocar dessa forma, mas até mesmo de outros planetas, inclusive. É o que tá me vindo de intuição, tá? Não são as cartas que estão necessariamente mostrando tudo isso, é porque tá me vindo esse tipo de informação, ok? Porque tem aqui um aprofundamento da linha espiritual entre vocês. Então poderíamos sim pensar em algo de muitas experiências e muitas vidas, entende? E tá me vindo isso como informação, mas pode ser que para um grupo aqui seja só mesmo desse grupo kármico familiar da Terra, do grupo que a gente sempre reencarna, do grupo que a gente sempre tá junto, tá? Pode ser também. Não necessariamente a gente precisa extrapolar para ir para outras existências em tempos imemoriáveis, né? Em tempos que a gente nem lembra, assim, de outros planetas mesmo. Então, temos isso aqui, muito presente, muito forte, um grupo. E olha, você perguntou sobre uma pessoa, mas eu te digo que aqui tem a conexão com um grupo, inclusive. Você é essa pessoa em um grupo. Pode ser familiar, pode ser de amigos, pode ser, por exemplo, se você se relaciona afetivamente com essa pessoa, você entrando ali no grupo dela, ela entrando no seu grupo, é como se houvesse uma reconexão familiar dos dois grupos, porque vocês fazem parte de um grande grupo, de um clã, entende? Então tem a ver que não só você e essa pessoa, mas um grupo. Pode ser que você se relacione afetivamente com essa pessoa e tenha filho, e esse filho faça parte desse grupo também, né? Pode ser que seja um amigo, e o grupo de amigos de vocês é um grupo desse nível, desse sentido, né? Pode ser trabalho também, se você perguntou alguém do trabalho, pode ser que esse grupo do trabalho é um grupo no qual você se reencontre e é inserido, as pessoas são inseridas nesse grupo, porque tem essa ligação muito forte, tá? Então, adapte ao seu caso, mas tem a ver com isso. Temos aqui a carta da força com o rei de ouros. É possível que numa vida passada específica, essa pessoa pode ter ou abandonado o grupo, ou deixado você de lado, ou terminado com você, encerrado a conexão com você, encerrado a amizade, ou encerrado querer fazer parte da sua vida, ou mesmo essa pessoa pode ter falecido muito rapidamente, ela pode ter desencarnado muito rápido e você pode ter ficado com o sentimento do tipo, vivi pouco com essa pessoa. Sabe, eu não tive oportunidade de viver com essa pessoa, não tive oportunidade de ficar com essa pessoa, não tive oportunidade de resolver a situação com essa pessoa. Ou porque ela realmente faleceu cedo, ou porque ela decidiu sair do grupo muito cedo, entendeu? Ela decidiu outros caminhos para ela, ela fez outros acordos espirituais para viver outras experiências. Mas pode ter gerado em você um sentimento de abandono, de não resolução, de não ter resolvido. Pode ter gerado um sentimento de que a pessoa talvez não liga para você, né, porque te deixou. Ou, assim, eu tô falando que é como você elaborou o evento, entende? Numa vida passada. Então pode ser que você acabou sentindo muito a situação, não conseguindo ver tudo o que poderia estar por trás das decisões dessa pessoa, ou das fatalidades, da fatalidade, né, no caso, que ocorreu com ela. Então é como se você não elaborou bem a situação. E aí vocês voltam nessa vida com o eremita e o rei de ouros para tentar harmonizar esse sentimento, para tentar ficar bem, seja com as ausências ou com a pessoa realmente fazendo parte da sua vida, né? Mas aqui eu vejo que vocês hoje são pessoas que buscam a maturidade ou são muito maduros e estão conseguindo lidar com a situação, com o envolvimento de vocês de forma até muito saudável, muito correta, justa.
equilibrado e responsável. É claro que até essa pessoa aqui também, mas eu sei que às vezes tem histórias em que as pessoas podem ter agido mal com a gente não esperava, a gente tinha expectativa e a pessoa frustrou a nossa expectativa, né? Mas entenda que isso é questão dessa vida, de um ego que não foi tão bem trabalhado nesta vida e que por isso pode ter gerado os atritos entre vocês. Se é que vocês têm atritos, tá? Assim, hoje nessa vida, assim, atritos que, nossa, meu Deus, foi terrível, a convivência e tudo. Eu acredito que não, porque aqui não me mostra dores muito pesadas. Mas um querer entender essa conexão, querer entender por que foi tão forte, querer entender por que tem um sentimento muito forte, sabe, por essa pessoa. Mesmo ela estando hoje ou não na sua vida. Às vezes é uma pessoa que veio e finalizou um processo com você, mas foi suave a finalização, foi tranquila a finalização. E aí você olha e fala, poxa, cara, eu queria muito que essa pessoa fizesse parte da minha vida até ainda hoje, mas não deu, e ainda assim não ter dado foi tranquilo até. Não foi tão pesado. Mas realmente ficou um sentimento de eu gostaria que essa pessoa ainda fizesse parte. Mas tudo bem também. A gente aprende, né? Assim, às vezes as pessoas não ficam mesmo na nossa vida. E tudo bem. Então eu vejo que ambos têm um sentimento hoje de muita compaixão, de percepção das coisas, um sentimento de foi bom, até mesmo de uma nostalgia positiva, né? Olhar para o passado e falar, nossa, era bom, eu gostava de me relacionar com ela, era bom estar com ela, eu gostava de me relacionar com ele, era bom de estar com ele, mas ao mesmo tempo tem um agradecimento, tem uma gratidão e tem também um entendimento de que às vezes a vida é assim mesmo, ela é meio torta e não segue de forma linear, sabe? E às vezes essa pessoa ainda faz parte da sua vida e você sente como uma relação bacana hoje, uma relação que vocês puderam construir, puderam se desenvolver e puderam minimamente encontrar um equilíbrio nessa vida, sabe? Então eu vejo uma relação muito favorável, muito positiva. Pode sim ter trazido dores? Pode, eu vejo aqui. Pode ser que ainda nessa vida você viveu algumas dores com essa pessoa? Sim. Mas o que eu vejo é que tem um nível aqui de maturidade que mesmo na dor, vocês conseguiram elaborar hoje melhor, conseguiram lidar melhor com a situação. Às vezes até tiveram uma relação muito saudável nesse sentido de conversas, mais de conversas, de diálogo do que de discussão, briga, gritaria, né? Ou então, no começo era assim, mas vocês foram se amadurecendo e indo para um lugar mais de responsabilidade afetiva, num lugar de vamos conversar, não vamos, né, ir para reações emocionais intensas, entendeu? Então teve um construir aqui. Essa relação teve um construir, ou então já, por vezes, era bem construída até, tipo, dava tudo certo, vocês conseguiam se resolver. Mesmo que vocês discordassem, mesmo que tivesse algum atrito, vocês conseguiam ficar bem, sabe? Então é uma relação muito legal, uma relação que já vem de muito tempo. E até mesmo, talvez por vir de muito tempo, tem uma dinâmica de compreensão aqui. Tem uma dinâmica de compreensão, de entender o outro melhor. Tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal para acompanhar mais leituras daqui, tá bom? Eu te vejo na próxima. E agora a gente vai para o grupo de número 3, Jaspe Vermelha. O que liga um ao outro? Qual é a conexão dessa relação? Qual é a ligação que vocês têm? O diabo, a justiça e a roda da fortuna. Qual a ligação que vocês têm aqui? O que liga um ao outro? Quatro de espadas, pajem de paus, 10 de ouros. Tá certo. Bom, olha, aqui eu vejo logo de cara duas possibilidades que me vieram aqui mais claramente, que é a seguinte. Uma
é que espiritualmente a conexão de vocês é mais recente. Não vem de muito longe, não vem de muitas vivências juntos. Ou então, vocês se conectaram entre vidas. Quando eu falo entre vidas, é enquanto espírito, enquanto desencarnado, né? Então, vocês tiveram uma encarnação, desceram aqui para a Terra, né? Foram viver quanto humanos. Aí vocês faleceram, foram viver no mundo espiritual até vir para a próxima encarnação, descer de novo e virar humano aqui de novo. Nesse entrevidas que eu falo, é nesse momento aqui espiritual, né? Em que vocês desencarnaram e estavam ali, talvez trabalhando, né? Se lapidando espiritualmente para alcançar umbrais melhores. Quando eu falo umbrais melhores, é céu. Gente, peraí, deixa eu só me arrumar aqui na cadeira. E a minha cadeira faz barulho. Ai, tá. Então, assim, o que pode ter acontecido é... Vocês se encontraram nesse entrevidas, nesse mundo espiritual, enquanto desencarnados, e podem ter se associado em certos lugares, tá? No espiritismo a gente fala que tem um umbral grosso, que seria tipo o inferno, né? Umbral médio e outros, e vai subindo, e aí vai para as escalas mais evoluídas ali. Mas no geral, quando as pessoas morrem, elas vão para umbrais. Só que tem vários tipos de umbrais. Então tem um umbral que é mais pesadão, né? Que seria tipo o inferno dentro da visão católica. Tem um umbral que é mediano ali, assim, é meio tenso, mas não é tão denso de energia. E tem um umbral que é normalzinho, é tipo como se fosse, sei lá, o purgatório, não sei. Talvez, purgatório, assim, que você tá aprendendo, você tá ali vendo informações espirituais e tudo, mas é como se fosse a Terra ali nesse momento, né? É como se fosse, assim, vida normal. Às vezes a gente tem umas questões de ego que acontecem ali e tal, mas sempre tem um espírito para nos auxiliar, para nos colocar uma visão, colocar a gente até num estado energético mais compatível com aquele lugar. Então a gente fica bem ali e tal, mas é como se fosse talvez um purgatório, um céu, a periferia do céu, assim, sabe? Mas que é bom já é muito bom. Enfim, assistam O Nosso Lar, que é um filme, né? Também tem um livro espírita que explicaria esse ponto de vista, que é o meu ponto de vista, que é o que eu acredito, certo? Você não precisa acreditar no que eu acredito, tá? Só tô dando aqui informações daquilo que eu sei, dentro da minha visão e como eu acabo também lendo o tarô e essa leitura específica. Então, aqui eu vejo que pode ser nesse entrevidas aqui que vocês se conectaram, vocês se perceberam, vocês viram que vocês têm as mesmas questões, as mesmas dificuldades. Poderia ter sido nesse momento, tá? Com essa carta do diabo e com 4 de espadas. É um momento que quando a gente está nesse umbral, a gente também desperta para muita coisa nossa. Desperta para a nossa consciência. A nossa consciência ali acusa o que fizemos, o que não fizemos, o que deixamos de fazer, e enfim. Então a nossa consciência acusa e a gente vai percebendo as nossas dificuldades, entendeu? Então acho que ali vocês se encontraram nesse momento. E aí, aqui me vem que pode até ser que vocês tenham tido uma vida ou outra, que vocês se encontraram, né? Não necessariamente foi tô falando de algo que é dessa vida, agora, por uma vida passada recente, sabe? Não, pode ser que vocês se encontraram em algum momento, mas eu não vejo uma conexão muito longa. Só isso que eu tô falando. Eu não vejo uma conexão assim, nossa, toda vida que eu encarno, toda vida que eu venho aqui pra Terra, eu encontro com essa pessoa. Não tô vendo isso, tá? Mas pode ser que vocês já tenham vivido uma ou outra vida com essa pessoa, em algum nível. E aí aqui me sai a Justiça com Páginas de Paus, me trazendo muito um combinado recente para vocês viverem alguma coisa aqui nessa experiência, sabe? Para vocês poderem se encontrar e poder ter a experiência terrena, sabe? Não só a experiência espiritual, entendeu? Mas uma experiência terrena mais profunda, porque é na experiência terrena que muitas vezes a gente vive as coisas de forma mais intensa do que no mundo espiritual, entendeu? A gente vive mais intenso. Por isso que muitas vezes a gente quer reencarnar. Os espíritos falam isso. A gente quer reencarnar porque a gente sabe que aqui a evolução vai mais rápido, porque a gente tem que lidar com o ego, a gente tem que lidar com tanta coisa que sabe, que é mais rápido o aprendizado, entendeu? E porque no mundo espiritual tem muita compaixão, sabe? No mundo espiritual tem um ritmo diferente, tem um tempo diferente, tem
possibilidades diferentes do que as experiências físicas e corporais, sabe? Sentir dor. Gente, a coisa mais louca que eu acho é sentir dor. Eu quero chegar logo na fase que a gente não se machuca, não tem doença, sabe? Porque, nossa, é horrível, a dor é horrível. É que eu sou meio molenga com dor física, sabe? Mas também é essa dor que dói, que dilacera, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu vou me precaver, eu vou me cuidar, sabe? Eu não quero passar por isso de novo, é horrível sentir dor. Então eu vou tomar o remédio sim, eu vou melhorar minha saúde, sabe? Tudo bem, tem gente que gosta de sentir dor, né? Mas aí outra questão psicológica. Tem gente que tá mais apto a sentir dor, eu não. Então eu fico assim, ai, pula logo pra parte que a gente não sente dor, pelo amor de Deus, que a gente não tem doença, que a gente não tem que ficar sofrendo com doença, vendo pessoas definharem na nossa frente, sabe? É horrível, horrível, horrível. Mexe com o nosso psicológico. E é meio isso que eu sinto, assim. Eu sei que vai chegar um momento em que nós não vamos ter essas doenças tão, desculpa o termo, mas tão lascadas assim, sabe? Que a gente vê as pessoas sofrendo num nível tão grande. Mas eu sei que muitas vezes é essa dor que faz com que a gente fala, peraí, essa experiência que fala assim, então deixa eu cuidar de mim. Né? Eu tive uma avó que teve Alzheimer e foi muito difícil ver a pessoa mais idosa se tornar uma criança. E muitas vezes não conseguir falar e se expressar. Nossa, pra mim é tão importante falar e me expressar, sabe? Que eu virei e falei assim, eu vou fazer atividade física, eu vou exercitar minha mente, sabe? Eu não quero ter este caminho pra mim. Se eu tiver, paciência, mas eu não quero ter isso pra mim. E ter convivido com a minha avó me deu essa noção de que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde. Eu não sou a pessoa que mais cuida da saúde, mas pela experiência que eu tive, eu já comecei a cuidar um pouquinho mais, entendeu? Antes eu não pensava nisso, eu jovem, né? Eu nem imaginava que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas aí vem minha avó diabética, essa mesma avó, né? Diabética, depois com Alzheimer, você fala, nossa, ver minha avó diabética e ter vários momentos em que ela entrou em coma por causa da glicemia dela descontrolada, eu parei de comer açúcar, muito novinha. Eu comia açúcar, até hoje eu como, mas assim, eu sempre penso, vou comer pouco, porque eu posso virar diabética e ficar igual a minha avó, entendeu? Então, hoje eu como, claro que eu como besteira, como. Mas eu sempre lembro disso, sempre vem na minha mente. Cuidado, controle. Você não quer ficar diabético igual a sua avó, entendeu? Então, isso foi muito novo, muito novinha eu vendo aquilo, muito criança, eu já comecei a me preocupar com açúcar. Mas até então eu só me preocupava com açúcar, entendeu? Depois, com outras doenças, com pessoas ao redor doentes, eu fui me cuidando em outros sentidos, sabe? Então eu tive um aprendizadinho ali, depois um aprendizado aqui, e assim foi. Eu não cuido da minha saúde 100%, mas eu busco cuidar, sabe? Porque tive as experiências. Então eu vejo muito que nessa experiência aqui terrena que você vai tendo as percepções que precisa ter. E aqui vocês vieram muito nesse sentido, de dar a oportunidade de ter uma convivência entre vocês para vocês irem se ajustando aonde era difícil. Porque que tinha uma visão de complemento. Nesse mundo espiritual, vocês falam assim, nossa, a gente tem essas mesmas dificuldades. Nossa, a gente tem as mesmas questões. Então vamos reencarnar juntos, vamos ver o que a gente pode fazer junto, sabe? Tem isso aqui. E aí a gente vem com uma roda da fortuna e um 10 de ouros, mostrando que a relação de vocês podem até ter altos e baixos, mas ela tem caminhos de se solidificar, de ser melhor. Ou então, ao longo do tempo, vocês vão se administrando de tal forma que vocês vão conseguindo ter uma relação melhor. Eu acho que às vezes essa roda da fortuna não é fácil de lidar não, tá? A roda da fortuna não é só fortuna, entendeu? Ela é roda, ela vira também pro lado mais denso da coisa. Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. Isso é importante ficar ligado. Mas aqui tem caminhos para vocês ficarem bem. Essa aqui é uma leitura de pessoas que ainda estão na sua vida, tá? Se você falar, não, eu tive uma conexão com essa pessoa já foi, tudo bem, você pode ter até um saldo positivo com a convivência com essa pessoa, legal. Faz sentido essa leitura. Mas eu recomendaria escolher uma outra leitura aqui, porque eu vejo essa pessoa como se ela tivesse programado e você também programou com ela, de vocês fazerem. Tô conjugando certo? De vocês fazerem parte, isso. De vocês fazerem parte da vida do outro nesta vida. Então eu tô vendo aqui caminhos longos nessa vida, de união, de estar em contato, de não poder se separar de alguma forma nessa vida, entendeu? Fazer parte tipo do núcleo familiar,
ou ser uma pessoa que você se relaciona, que está na sua vida, às vezes é um casamento, vocês estão casados, ou então vocês estão separados, mas vocês têm filhos, então é uma conexão para sempre, uma conexão eterna nessa vida, né, com o filho. Então, assim, querendo ou não, essa pessoa faz parte da sua vida e seguirá fazendo parte da sua vida. Tem caminhos aqui para ser ótimo a convivência, talvez agora já seja, ou então mais pra frente vai ser muito boa a convivência, mas porque é isso, vocês vieram meio que programados e querendo poder se ajudar de alguma forma, ou estar na vida um do outro para ter as suas experiências e crescer aonde vocês têm similaridades, crescer aonde vocês são iguais, sabe? Então a companhia um do outro acaba promovendo isso. Pode ser por desavença, por discórdia? Pode, mas ainda assim é uma forma de vocês entrarem em contato com o semelhante que existe entre vocês, entende? Mas assim, realmente eu recomendo para pessoas que a pessoa foi embora, não faz parte da sua vida e tudo, e você não tem uma visão positiva dessa experiência, escolher outro montinho, escolher outra opção. Porque aqui a pessoa segue na sua vida, a pessoa tá aqui conectada com você em algum nível, vai ficar, né? Mesmo que, às vezes, conversando esporadicamente, mas ela fica aqui na sua vida e as percepções que vocês vão tendo, uma hora ou outra vem a lembrança, sabe? A convivência que vocês tiveram, vem os aprendizados que você teve com essa relação. O mesmo acontece para essa pessoa, inclusive, dela tá vivendo a vida dela, mas às vezes ela volta, pensa, lembra o que já viu com você e fala, aqui tem um aprendizado, ó, aqui com ela eu fiz assim, com ele eu fiz assim, entendeu? Então tem esse intercâmbio aqui que não acaba entre vocês, ainda que em pensamentos, ainda que em sentimentos, ainda que vocês se encontrando, estando na vida um do outro, entendeu? Então tem sim, é muito dessa vida, é um pouco de outras, mas é mais dessa vida e vocês tendo escolhido assim, vamos nos encontrar pra gente poder se ajudar? Bora. E aí aqui a gente nasce com o ego, né? Com o nosso ego que acaba atrapalhando as relações. Mas ainda assim tem aqui esse combinado entre vocês de experiências mesmo. É uma conexão legal, mas é uma conexão que eu vejo aqui, como eu falei, não é profunda, não é uma conexão de muitas e muitas e muitas vidas. É uma conexão mais recente, mas que está se firmando, que está se consolidando, se vocês estiverem abertos para isso, para essa conexão, tá bom? Bom, essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!